Por muito tempo, eu achei que servir a Deus era sinônimo de estar somente em um altar pregando ou liderando. Mas o tempo e a vida me mostraram outra coisa. O chamado, às vezes, se manifesta também no ofício do trabalho. Na rotina comum do seu dia a dia, que aos olhos dos outros parece simples demais para Deus te usar, mas que para Deus é um terreno fértil. E para quem está chegando agora, eu sou Priscila Bastos, autora do Efeito Borboleta, um livro e um movimento que nasceram para levantar e para lembrar que pequenos recomeços podem transformar tudo. E aqui neste canal, a gente fala de fé, de propósito e clareza de um jeito real, simples, sem firulas, sem enrolação, sem fórmulas mágicas e sem romantismo, mas com o coração por inteiro e de verdade aqui com vocês. E hoje eu quero começar falando sobre Neemias. Quem era Neemias? Um copeiro, um homem comum que servia vinho ao rei. E foi justamente ali, no meio de sua função, que Deus plantou um peso no coração dele. Um chamado para reconstruir muros, não para pregar sermões. E ele obedeceu. Ele entendeu que a vocação não era mudar de lugar, é mudar de intenção, é a intencionalidade. E quando o que você faz todos os dias se torna parte do plano de Deus. Eu fico pensando que talvez seja isso que a gente precise redescobrir. Porque tem muita gente com medo de sonhar grande. Inclusive eu também já estive assim. Já pensei dessa forma, achando que sonhar era pecado e ficava justificando meus sonhos. Tem gente que ora para Deus usar, mas quando ele começa a abrir as portas no trabalho, sente-se culpado. E essa culpa é a mesma que por muito tempo me visitou também. A de achar que fé e carreira eram coisas opostas, distintas. Mas Deus não nos chama para uma vida dividida. Ele nos chama para uma vida inteira, genuína. C.S. Lewis dizia que a vocação é aquele lugar onde a sua paixão e a necessidade do mundo se encontram. Que lindo! E eu acho que é isso. O chamado de Deus, ele se manifesta no ponto em que o que você ama fazer encontra o que o mundo precisa receber. Martin Luther King também acreditava nisso. Ele dizia assim: se você for varrer ruas, varra como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia poesia. Varra de modo que todos digam: aqui viveu o melhor varredor de ruas do mundo. É sobre servir com excelência, independente do cargo. Porque quando o propósito se mistura com o trabalho, até o simples vira sagrado, gente. E se Neemias representa o chamado no trabalho, Esther representa o chamado na coragem. Uma mulher que usou sua posição para salvar o seu povo. E sabe o que me toca?
Ela não estava no templo, mas num trono, e mesmo assim foi usada por Deus para servir. Porque o chamado de Deus não tem endereço físico, ele tem propósito. E o propósito de Esther foi dizer sim, mesmo com medo, mesmo sem saber o que viria depois. A gente precisa parar de achar que servir a Deus é abandonar o mundo. Servir a Deus é transformar o mundo com o que a gente faz. E fazendo com excelência. É viver com tanto amor, com tanta integridade, com tanta entrega, que as pessoas se sintam e sinta a presença dele através da nossa vida, ou seja, no púlpito, ou seja, na rua. Então, se você trabalha em um escritório, ou se você é professor, ou se você é artista, empreendedor, dona de casa, médica, cabeleireira ou escritora, não importa, isso também é altar. Não existe território onde Deus não possa agir. Ou agir através de você. O que Ele quer é o coração disposto. E talvez o seu chamado esteja escondido justamente aí, no que você faz. Seja arrumando sua casa, seja orando, ministrando com seus filhos. Não despreze o pequeno. Não desista do comum. É dentro do comum que Deus escreve histórias extraordinárias. Foi assim com Davi, que estava lá no pasto, mas Deus lembrava dele. E se essa conversa falou com você, curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também sente esse conflito entre a carreira e a fé. Aqui a gente fala sobre propósito de um jeito real, simples, como eu já disse, sem fórmulas, sem culpa e com coragem para viver por inteiro e ser por inteiro. Amanhã eu te espero aqui, de novo, para mais uma conversa de alma para alma. Até lá, lembra, o seu trabalho também pode ser o seu chamado. Toda história tem um ponto de virada. E talvez o seu comece agora. O Efeito Borboleta é mais do que um livro. É um reencontro com a mulher que você esqueceu que era. Pequenos recomeços que transformam tudo. Clique no link que aparece na descrição do vídeo e descubra o poder do seu recomeço. Toda transformação começa quando a gente decide sair do lugar. E talvez esse seja o seu momento. O método do caos ao legado é para quem quer destravar, colocar as ideias em prática e transformar propósito em execução. Lançamento no dia 31 de outubro. Garanta seu lugar e venha viver o seu ponto de virada. Método do caos ao legado. Do bloqueio à execução com clareza e propósito. Link de reserva está na descrição.